A tensão no estúdio era quase visível, densa como fumaça, pairando sobre o tabuleiro de Press Your Luck. Michael Larson, um sorriso contido nos lábios, observava as luzes coloridas dançarem. Seus olhos não mostravam a ansiedade comum dos participantes. Havia um brilho diferente, quase de certeza. O apresentador, com aquele tom desafiador que sempre usava para apimentar o jogo, fez a sua parte. "Última rodada, Michael", ele anunciou, a voz ecoando pelo estúdio. "Acha que consegue manter essa sequência impossível?" Era uma pergunta retórica, claro. Ninguém antes tinha feito o que Michael estava fazendo. A plateia, um mar de rostos curiosos e chocados, explodia em uma mistura de aplausos e exclamações a cada acerto. Michael apenas piscou, um movimento quase imperceptível. Ele olhou rapidamente para a câmera, como se compartilhasse um segredo com quem estava em casa. Os produtores, nos fones de ouvido, deviam estar em pânico. Seus rostos, fora do campo de visão das câmeras, deviam expressar uma mistura de incredulidade e raiva. Ninguém podia prever aquilo. Aquela sorte, aquele desempenho, era algo que desafiava todas as probabilidades. Mas a sorte não era a única variável naquele jogo. Michael respirou fundo, um som quase inaudível. Ele estendeu a mão e, com uma calma assustadora, apertou o botão. As luzes do tabuleiro piscaram, em uma dança frenética de cores e símbolos. A plateia prendeu a respiração. O apresentador, que até então parecia inabalável, tinha uma ruga de preocupação na testa. Um silêncio que parecia durar uma eternidade tomou conta do estúdio, quebrado apenas pelo zumbido das luzes. E então, o resultado, inacreditável. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários onde você está assistindo. Para entender como Michael Larson chegou a esse momento, precisamos voltar um pouco no tempo. Ele era um vendedor de sorvetes desempregado, que vivia de forma modesta em um apartamento simples. Sua vida era a de um homem comum, mas sua mente, essa era qualquer coisa, menos comum. Michael tinha uma paixão por jogos de tabuleiro e, mais do que isso, um fascínio por padrões, por sistemas. Ele sonhava com uma grande virada, uma chance de mudar sua vida. Michael assistia a programas de jogos religiosamente. Não era apenas para se divertir, mas para desvendar as mecânicas, para encontrar as rachaduras, as falhas. Ele ficava frustrado ao ver outros competidores perderem por falta de estratégia, por não perceberem o óbvio, o que para ele era quase um mapa. Sua obsessão com Press Your Luck começou a consumir seu tempo e seus poucos recursos. Horas e horas eram gastas gravando e revendo episódios, mapeando os padrões de luzes do tabuleiro. Amigos e familiares não entendiam. "Michael, você está perdendo seu tempo", diziam eles, com um ceticismo que doía. "É só um jogo de sorte." Eles viam o projeto de Michael como uma perda de tempo, uma fantasia. Pequenas discussões eram frequentes sobre a quantidade de tempo e o pouco dinheiro que ele investia naquela pesquisa. Mas Michael não se importava. Ele sabia que havia algo ali, um segredo escondido à vista de todos, esperando para ser descoberto, e ele estava determinado a encontrá-lo. Para entender como Michael Larson chegou a esse momento, precisamos voltar um pouco no tempo. Ele era um vendedor de sorvetes desempregado, que vivia de forma modesta em um apartamento simples. Sua vida era a de um homem comum, mas sua mente, essa era qualquer coisa, menos comum. Michael tinha uma paixão por jogos de tabuleiro e, mais do que isso, um fascínio por padrões, por sistemas. Ele sonhava com uma grande virada, uma chance de mudar sua vida. Michael assistia a programas de jogos religiosamente. Não era apenas para se divertir, mas para desvendar as mecânicas, para encontrar as rachaduras, as falhas. Ele ficava frustrado ao ver outros competidores perderem por falta de estratégia, por não perceberem o óbvio, o que para ele era quase um mapa. Sua obsessão com Press Your Luck
começou a consumir seu tempo e seus poucos recursos. Horas e horas eram gastas gravando e revendo episódios, mapeando os padrões de luzes do tabuleiro. Amigos e familiares não entendiam. Michael, você está perdendo seu tempo, diziam eles com um ceticismo que doía. É só um jogo de sorte. Eles viam o projeto de Michael como uma perda de tempo, uma fantasia. Pequenas discussões eram frequentes sobre a quantidade de tempo e o pouco dinheiro que ele investia naquela pesquisa. Mas Michael não se importava. Ele sabia que havia algo ali, um segredo escondido à vista de todos, esperando para ser descoberto. E ele estava determinado a encontrá-lo. Michael passava as noites em seu apartamento, a sala escura iluminada apenas pelo brilho da televisão. Fitas VHS empilhavam-se ao lado do videocassete, cada uma contendo horas de gravações de Press Your Luck. Ele rebobinava, avançava, pausava, desenhando diagramas em cadernos gastos. Suas anotações eram meticulosas, registrando cada movimento das luzes no tabuleiro, cada padrão, cada whammy que aparecia. Ele bebia café frio e comia sanduíches esquecidos, a concentração tão intensa que o mundo exterior parecia desaparecer. A princípio, era pura curiosidade. Michael queria provar a si mesmo que o jogo não era tão aleatório quanto parecia. Ele sempre acreditou que tudo no universo tinha um padrão, uma lógica oculta. Começou a perceber que as sequências de luzes não eram totalmente aleatórias. Havia repetições, ciclos que se manifestavam a cada certo número de jogadas. Era uma dança complexa, mas previsível, se você soubesse como observá-la. Com o tempo, a curiosidade virou obsessão. A ideia de que ele poderia decifrar o código do jogo tomou conta de sua mente. Ele via nos whammies os espaços no tabuleiro que faziam o jogador perder tudo, não como obstáculos aleatórios, mas como peças de um quebra-cabeça. Se ele pudesse prever onde eles estariam, poderia evitá-los. Se pudesse prever onde os prêmios altos estariam, ele poderia acertá-los. Era uma lógica simples, mas a execução era de uma complexidade técnica que pouquíssimos teriam a paciência para desvendar. Os olhares de pena de seus amigos e as conversas preocupadas de sua família começaram a se intensificar. Você precisa arrumar um emprego de verdade, Michael, dizia sua irmã, a voz carregada de preocupação. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Ele sorria, um sorriso cansado, mas confiante. Vocês não entendem, ele respondia sem dar muitos detalhes. Sabia que não adiantava explicar. Ninguém acreditaria que um programa de televisão, projetado para ser um jogo de azar, pudesse ser resolvido. Mas a cada noite, a cada fita assistida, a cada nova anotação, Michael sentia que estava mais perto. Ele começou a identificar 5 sequências distintas de luzes que se repetiam, não em ordem aleatória, mas em um ciclo específico. Era como se o computador, que controlava o tabuleiro, tivesse um número limitado de jogadas programadas, e essas jogadas se repetissem indefinidamente. A falha estava ali, exposta para quem quisesse ver, mas escondida na velocidade e na complexidade aparente. A frustração de Michael crescia quando ele via outros participantes no programa, pessoas que ele considerava despreparadas, perdendo suas chances por pura falta de método. Ele se imaginava ali, no lugar deles, apertando o botão com precisão cirúrgica, acumulando pontos e prêmios. A visão era tão clara em sua mente que parecia real. Ele sabia que precisava ir além da teoria. Precisava colocar sua estratégia à prova. O próximo passo lógico era óbvio e aterrorizante. Ele precisava se inscrever em Press Your Luck. Era o único jeito de provar que sua teoria estava correta e talvez finalmente conseguir aquela grande virada que tanto sonhava. A decisão não foi fácil, envolvia arriscar tudo, inclusive sua já frágil credibilidade com quem o cercava. Mas a chama da descoberta queimava forte demais para ser ignorada.
Após meses de estudo meticuloso, Michael finalmente decifrou o padrão de 5 sequências de luzes que se repetiam no tabuleiro de Press Your Luck. Ele percebeu que o jogo, embora parecesse aleatório, tinha falhas exploráveis. A decisão de arriscar tudo e se inscrever no programa era o ponto de virada que ele tanto esperava. O formulário de inscrição foi preenchido com uma caligrafia firme, cada letra carregada da certeza de quem sabia o que estava prestes a fazer. Ele treinou em casa, simulando o ritmo do jogo, apertando botões imaginários no tempo certo, visualizando cada movimento das luzes. A participação de Michael no programa foi exatamente como ele havia planejado. No estúdio, a execução de sua estratégia foi impecável. Ele acumulou uma quantia recorde de dinheiro e prêmios, deixando os produtores perplexos. O apresentador, que inicialmente tinha um tom desafiador, alternava entre o espanto e a admiração forçada. A plateia, em êxtase, vibrava a cada acerto de Michael, sem entender a complexidade por trás de sua aparente sorte. Os produtores de Press Your Luck iniciaram uma investigação subsequente. Eles não conseguiam aceitar que um participante pudesse ter tamanho domínio sobre o que eles consideravam um jogo de pura sorte. As fitas foram revistas, o tabuleiro foi examinado e os engenheiros foram chamados para analisar o sistema. A revelação foi clara. Michael não havia trapaceado. Ele apenas explorou uma falha no design do jogo, uma repetição de padrões que ninguém havia notado antes. Sua vitória foi legítima, mas embaraçosa para a produção. O impacto de sua performance foi imenso, levando à mudança das regras do programa e na forma como os jogos de TV são projetados até hoje. Nunca mais um programa de perguntas e respostas seria tão ingênuo em sua programação. A vida de Michael após a vitória, entretanto, não foi um conto de fadas. O dinheiro, embora considerável, não resolveu todos os seus problemas, e ele enfrentou desafios inesperados. A fama foi efêmera. Ele se tornou uma lenda nos círculos de fãs de jogos, mas a vida pública não era para ele. Gerenciar uma fortuna súbita revelou-se mais complicado do que ele imaginava. Ele investiu em algumas ideias, nem todas bem-sucedidas. A pressão de ser o cara que quebrou o jogo era um fardo. Amigos e familiares, anticéticos, agora o viam com uma mistura de orgulho e estranhamento. A compreensão de sua genialidade veio tarde demais para alguns e a distância entre eles já estava estabelecida. Michael Larson, o vendedor de sorvetes desempregado, provou que a inteligência e a perseverança podiam desvendar os segredos mais bem guardados. Sua história é um exemplo da complexidade de se lidar com o sucesso, especialmente quando ele chega de forma tão estrondosa e inesperada. Ele buscou a grande virada e a encontrou. Mas a virada trouxe consigo uma nova série de desafios que a vida modesta de antes não possuía. Ele viveu seus últimos anos de forma mais reclusa, mas sempre com a certeza de que havia feito algo único, algo que mudou para sempre a história dos jogos de televisão. A mente humana, quando focada, pode desvendar os segredos mais bem guardados, mesmo aqueles que parecem ser obra do acaso.